noite! Como vão? Espero que todos estejam bem. Eu estou bem, muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter este momento para podermos conversar. Como é bom ter um momento diário para poder refletir. Nós que somos os aprendizes do Evangelho e juntinhos, podemos, através dessa energia boa, comungar dos mesmos pensamentos, um dando força para o outro. Essa semana nós estamos falando sobre como diferenciar um momento difícil se nós estamos tendo algum problema com a nossa saúde mental e quando nos preocuparmos se estamos sabendo separar o momento difícil do nosso equilíbrio emocional. Nós falamos sobre alguns pilares e hoje nós vamos falar sobre sintomas emocionais. Observe se você está com uma tristeza persistente. Às vezes acontecem coisas boas, felizes, uma novidade boa, um momento, você ganha um presente, mas você não interage. Você está sempre correspondendo de uma maneira neutra, sem muita alegria, sem muita emoção e só falando: "Ah, tá, deixa aí". Sinal de alerta. Ansiedade excessiva. Gente, eu falei ansiedade excessiva. Para tudo você está ansioso. Ansioso se o ônibus já chegou, ansioso se o conserto do carro já foi feito, ansioso se está para chegar a compra que você fez, ansiosa se a comida ainda não está pronta e assim vai. Não é uma ansiedade boa, aquela ansiedade, tomara que chegue logo esse passeio e nós possamos chegar na casa de fulano e de beltrano. Não, é uma ansiedade que te causa certo desconforto. Irritabilidade constante. Faça chuva, faça sol, você está sempre irritado? Motivo para preocupação. Mudança brusca de humor. Você acorda bem, aparentemente, e do nada você já está emburrado. E do nada, de novo, você está neutro. E mais uma vez surge por qualquer motivo, lá vai você mudar o seu humor. Então, esses sintomas emocionais, você deve ter uma preocupação, pois não são normais. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 147. Não é só. Mas agora, despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à contra de renovado no Senhor. Contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação.
Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, despojando-se alguém de algum patrimônio material em benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. É bem verdade, né? Não basta só nós nos despreendermos, fazermos aquela arrumação do nosso armário, estarmos sempre dispostos a doar o que muitas das vezes não nos serve mais e, através disso, nos sentimos realmente felizes em poder fazer o bem a outrem. Porém, se nós fazemos este bem através da renúncia de muitas coisas que nos são supérfluas ou que não cabem mais ou que já nos desapegamos, pois enjoamos ou qualquer coisa assim. Lembremos que não basta só o desapego material, nós devemos ter confiança e serenidade para resolver a bagunça que muitas das vezes está em nossa mente e em nosso coração. Quando despreendemos-nos dando um bem, uma roupa ou um sapato, juntamente com isso devemos desentregar e afastar de nós os velhos envoltórios do rancor. O que adianta, às vezes, eu doar, eu fazer o bem e ainda manter o rancor e a mágoa no coração? O capricho doentio, aonde muitas das vezes ficamos ali atordoando aquela pessoa por capricho, aquele que devemos cuidar da nossa mente. Lembra do equilíbrio? Lembra do nosso equilíbrio mental, que deve sempre estar em perfeita harmonia? Do julgamento apressado ou da leviandade criminosa. Ao também nos desapegarmos dos nossos bens materiais, devemos nos desapegar do julgamento e daquela ideia de perseguição, aonde muitas das vezes por leviandade julgamos e falamos mal de alguém. Então, para que possamos sair mais leves e com certeza mais gratificados por fazer o bem, devemos sinceramente doar o que temos e nos despreender também desses sentimentos que não nos favorecem. Entenderam? Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração.
Antes de pedir, agradeça. Agradeço a parceria de um novo amigo da casa, o Roberto Simões. Lembra o nosso cantor que nos presenteou com sua bela voz no nosso almoço maravilhoso. E agora, no mês de novembro, faremos o nosso primeiro chá com seresta. Olha que legal! Será no dia 20 do feriado da Consciência Negra. Então, no dia 20 de novembro, a partir das 15 horas até às 18 horas, teremos uma tarde de alegria, aonde faremos um lanche coletivo com a sua participação, trazendo um prato de doce ou salgado. E as vovós também irão participar desse lanche. Olha que legal! Não esqueça de trazer a sua xícara. Vamos colaborar com o nosso planeta. Para melhor acomodação, reserve seu lugar na mesa por apenas R$10. Ligue para Simone do Bazar. Vamos anotar o número? 99885-3480. Com você reservando lugar, trazendo um prato de doce ou salgado e a sua xícara, com certeza você contribuirá para uma tarde inesquecível e assim poderemos fazer mais tardes igual a essa. Contamos com a sua presença. Aqueles que puderem também contribuir com 1 quilo de alimento, a casa agradece. O nosso muito obrigado. Lembrando que fazer o bem, com certeza, é muito melhor para aquele que contribui. Gostaria também de agradecer a contribuição ao nosso bazar, que está chegando com roupas, sapatos, diversos itens de casa que tanto nos ajudam para manter as nossas obrigações em dia. E com certeza vocês ajudam a nossa assistência. Lembramos que às quintas-feiras, a partir das 2 horas, o nosso reiki está funcionando e está atendendo. Ainda estamos buscando mais um mestre de reiki que possa ministrar reiki gratuitamente num dia determinado. Lembrando que a contribuição para fazer o reiki aqui na casa é a sua contribuição solidária de 1 quilo de alimento ou um item para o nosso mingau da vovó, como maisena, chocolatado, que será muito bem-vindo. E biscoitos também, de água e sal, ou maisena, será também de muito agrado para a nossa querida vovó. Gostaríamos de lembrar que o nosso estudo continua às quartas-feiras, de 3 às 4. Estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Com certeza você será muito bem-vindo. Agradeço o carinho e ajuda com a nossa assistência, dedicando a sua contribuição para Paulo de Tarso, pois acredite, o seu esforço muito nos ajuda com as nossas despesas e ainda mais agora no mês de novembro, onde pagaremos o 13º. E chegou o nosso momento festivo, pois agora no mês de novembro, vamos ver quem está aniversariando. A nossa querida ouvinte Helena Bittencourt, 88 anos. Marli Vitorino Cesare, Terezinha de Jesus Borralho, nossa vovó aqui da casa que faz aniversário. Eleonora Batista Pinheiro, Thalita da Costa Pereira Santos, Gilda Souto Cruz,
Cília Gomes da Luz, Flávio Roberto Ramos e Renata Mancini Ramos, Raimunda Osmarina da Silva, nossa vovó, Vani de Queiroz, nossa vovó também, Virgínia Ramos. Parabéns, muitos anos de vida, que Deus ilumine. Regina Célia Goulart, Filomena Blanco de Araújo, Cláudia Bonfim Cieira, Júlia Virgínia de Barros. Parabéns, muitos anos de vida. Ah, você também faz aniversário em novembro e eu não falei seu nome? Que Deus ilumine todo esse mês de novembro. A vocês, aniversariantes, muita paz, muita saúde, muita alegria. Não deixe de comprar o seu bolinho, apagar as velinhas e chamar para aquele abraço todos aqueles que gostam de você e que você traz no coração. Agora que falamos do alimento que faz tão bem a nosso espírito, vamos falar sobre o alimento do corpo, o alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café. Estamos incluindo em nossa lista a maizena, que também é muito bom para o mingau da nossa vovó. O achocolatado também elas adoram. O material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa, como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra, o detergente de pia, papel higiênico, são itens que com certeza vão ajudar a nossa casa. Você gostaria de contribuir, pois não consegue trazer esses itens aqui na assistência Paulo de Tarso? Então anote o nosso número, a nossa conta no Banco do Brasil. A agência 0392, dígito 1. Conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de fazer um Pix? Fique à vontade, é o nosso CNPJ. Anote, por favor, 34022 756 000153. Ah, você também gostaria de passar por aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Então anote nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Você prefere passar pelo centro da cidade, pois você trabalha ou mora mais perto do centro? Então vamos lá, anote o nosso endereço. Na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Gostaria de ligar e agendar a sua visita? Ou para você dar o nome para a prece? Então anote o telefone 31 90 38 73. A Simone está lá toda segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Você prefere passar um e-mail com o nome da prece? Então anote, por favor. Nome para a prece, @acepauloditarso.org. O nosso e-mail de bate-papo também está aqui, para que você possa dar a sua opinião e dizer como o programa está chegando à sua casa. Anote, por favor, contato @acepauloditarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar,
Entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência aqui ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual nós estamos no seu capítulo 23, Estranha Moral. E no programa de ontem nós iniciamos o próprio capítulo com algumas passagens dos Evangelhos nas quais Jesus, assim, a priori, usou certas palavras que hoje têm uma conotação um pouco, assim, fortes e se contrapõe ao que a gente imagina que é a personalidade de Jesus. Então, esse termo que ele usou aqui, segundo está escrito, odiar pai e mãe, odiar a si mesmo. Então, isso não faz muito sentido. Jesus exigir de nós que odiássemos nossos pais, nossas mães, filhos, filhas, a nós mesmos, e que se não fizéssemos isso, não éramos dignos de ser seus discípulos. Kardec, muito sabiamente, dá essa ideia de que as palavras com o tempo perdem o significado original. E muitas vezes uma palavra no idioma tem mais de uma acepção, mais de um significado. E às vezes até significados contraditórios. Nosso idioma está cheio de palavras que são iguais na escrita, na pronúncia, são homônimos, mas que têm significados diferentes, né? Manga de a fruta e manga de roupa são duas coisas completamente distintas, mas se escreve, se pronuncia da mesma forma. Nós só vamos entender quando se refere a uma a outra pelo sentido da frase. Eu, pessoalmente, acho que, como era o idioma hebraico, um idioma pobre de palavras, não é como hoje, os idiomas hoje têm palavras para tudo. Naquela época, uma palavra, às vezes, significava muitas coisas, variava de um povoado para outro. Então, eu acredito que quem escreveu o texto, no caso Lucas ou Mateus, ao escrever que Jesus disse, aquele que não odiar a seu pai e sua mãe, na realidade estava dizendo aquele que amar mais ou menos, porque odiar é o contrário de amar, né? Eu amo alguma coisa. Eu posso amar uma coisa mais que amar outra, amar uma pessoa mais que outra pessoa. Não quer dizer que eu estou odiando alguém. Eu amo mais a fulano que a Beltrano. Eu amo mais esse tipo de comida do que outro tipo de comida. Não quer dizer que eu estou odiando aquele a quem eu amo menos. Então, o que Jesus, do meu ponto de vista, quer dizer é isso. Aquele que ama menos a Jesus do que a seus pais e suas mães, não é digno de seguir Jesus. Você tem que amar Jesus mais, porque Jesus não é ele que está ali. É o que ele representa. É a lei de Deus. É a lei do Pai. Então nós temos que amar mais. A lei de Deus está lá no primeiro mandamento que Jesus citou. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar Deus se não amar as suas leis? Então, acima de tudo, mesmo acima de minha mãe, meu pai, qualquer outra pessoa, eu tenho que amar mais a Deus e as leis de Deus. É isso que eu entendo que Jesus quer dizer. Então, aquele que não amar mais a Deus e suas leis, seus desígnios, suas propostas, do que a qualquer outra coisa ou pessoa, não é digno de seguir Jesus, porque se você pretende seguir Jesus é porque você acredita naquilo que ele está pregando. E ele está pregando justamente a lei de Deus. Então, acho que é isso que ele quis dizer. Agora, talvez por uma falta de uma palavra melhor, quem escreveu o texto, em vez de dizer amar menos, colocou odiar, porque acha que amar menos uma pessoa pode significar não gostar da pessoa, odiar a pessoa. Então, eu acho que se você trocar odiar o pai e a mãe por amar menos, a coisa faz sentido. Esse que é o meu ponto de vista. Assim nós temos que encarar todas as coisas que se referem a esses textos de Jesus, como vamos ver aqui para frente no continuar do capítulo.
nós temos que colocar o assunto, o tema, dentro de um contexto, não só contexto literário, gramatical, mas o contexto do cenário da época, das pessoas, dos povos da época, para que nós possamos entender exatamente o que Jesus quis dizer. Então nós temos que usar o sentido lógico para entender, porque senão vamos ficar aqui, mas Jesus mandou odiar o pai e a mãe. Quem é que em sã consciência vai odiar o pai e a mãe? Mesmo que tente, não consegue. A partir de agora eu vou odiar meu pai e minha mãe. Você não consegue fazer isso. Mas se disser você, olha só, acima de sua mãe e seu pai está Deus. Porque se você fizer e cumprir a lei de Deus, automaticamente você está amando seus pais. Porque Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, dizendo que nesses 2 mandamentos é um só. Então, se eu amo a Deus, automaticamente eu estou amando o próximo. Quem são os meus mais próximos? A não ser meu pai, minha mãe, meus filhos, são os meus mais próximos. Então, amando Deus, cumprindo a lei de Deus, eu estou amando meu pai e minha mãe com todo o meu coração, com todo o amor. Então, se a gente entender nessa acepção, eu creio que a coisa fique mais inteligível. Então, por hora, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, por Francisco Xavier. Lembrando que este livro já está no final e a nossa próxima leitura será Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel. Hoje leremos a leitura 53, Confiando. Tende fé em Deus. Jesus, Marcos, capítulo 11, versículo 22. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente em todas as direções, tendo fé nos processos imunológicos iniciando e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que, de tempos a tempos, dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos, de modo a servir às criaturas, da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel, em que se transporta à vontade de região para região, atendendo aos próprios interesses com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem. A fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada.
Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Nome dos enfermos: Carla Campos de Oliveira, Vera Regina Pientizauner, Cláudio Marcelo Nazaré Pinto, Agostinho Almargem Bernardo, Maria Alice Paiva, Andréa Santos, Simone Saeta Fernandes Maranhão, Carlos Couto, Lúcia Helena Pintizanauer Alves Pinto, Evelyn Fernanda, Camille Kirchhoff Pereira, Sueli Ribeiro, Fátima Regina Mandalone Viana Belliene, Claudete Madalone Kemper, Gelben Henrique Ribeiro da Silva, Sônia Gomes Lopes, Rana Almeirão Farias, Ana Clara dos Santos Guilherme, Rosemary Bataglia, Bruno Bataglia Dias José, Paola Bataglia Dias José, Ubiratã Dias José, Maria Júlia Dias Fonseca, Felipe Dias Fonseca, Lucas de Oliveira Dias José, Vaneide Junqueira Alves, Amaro Rodrigues da Silva, Mariane Medeiros da Silva Barbosa, Cláudio Luiz de Abreu, Alberto José Faulaber, Zafira Jordão, Norma Barbosa Lins, Ana Maria Zareba Tavares, Eleonora Batista Pinheiro, Paulina de Oliveira Domingas, Cosme Batista Oliveira Domingos, José Carlos Sampaio Lopes, Norival Ferreira Guimarães e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Nivaldo Alves de Araújo, Sila Ribeiro, Isonerita Aguiar Ribeiro, Álvaro Viana da Silva, Tatiana Patrícia Kemper, Oswaldo Antônio José, Darcy Dias José, Nura Ferret, Luiz Anchit, Laura Anchit, Arissade Cantuária, Hélio Sena dos Santos, Almeu Tomás, Jorginho de Souza, Heitor Zorron Cavalcante, Álvaro Barros Moreira, Francisco Borges Goulart, Luiz Carlos Goulart, Filomena Goulart, Cláudio Luiz de Abreu, Manuel Nascimento de Abreu, Álvaro da Camélia, Paulo Guilherme da Fontoura, Rodrigues, Maria do Carmo de Aquino e Gilson da Conceição. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, quando compreendermos que a dor do vizinho é tão grande ou maior que a nossa, dispondo-nos a auxiliá-lo, quando substituirmos a tristeza ou desânimo pelo trabalho na prática do bem, considerando o divino valor do tempo, quando aplicarmos aos outros aquilo que desejávamos nos fizessem, quando percebermos que os erros do próximo
são quase sempre muito menores que os nossos, quando admitirmos que a oportunidade da alegria e da paz deve fluir do céu não somente para a nossa casa, mas para o caminho da humanidade inteira, quando observamos que as nossas esperanças e necessidades são irmãs das necessidades e das esperanças de toda a gente, quando reconhecermos que só o bem praticado por nosso próprio esforço, com o nosso suor, com o nosso sacrifício e com as nossas mãos, pode fabricar o mérito para a nossa alma, quando admitirmos que os nossos parentes e afeiçoados não são as melhores pessoas do mundo, e sim criaturas iguais às outras, carentes de nosso concurso fraterno, mas nunca de nossa lisonja corruptora, quando sentirmos a imposição da guerra contra nós mesmos, a fim de liquidar as cercas do egoísmo e do ódio, da ignorância e da miséria espiritual que nos combatem sutilmente, entrincheiradas no centro de nosso próprio ser, quando aceitarmos a realidade de que os outros se renovarão para o bem, se estivermos para o bem renovados, e de que educaremos o próximo à medida que nos educarmos, então, minha irmã e meu irmão, a mentira fugirá do nosso campo de ação, como a treva desaparece à frente da luz. O progresso e a decadência dependem simplesmente de nós. Quem desce à intimidade da furna, conformar-se-á com a sombra. Quem se eleva para o cimo dos montes, rejubilar-se-á com a bênção da glória solar. Meu companheiro de todas as tardes, preparemo-nos para a verdade, aprendendo com a luta, purificando-nos com o sofrimento, aperfeiçoando-nos com o serviço do bem, e sublimando-nos com o amor puro, porque, consoante os ensinamentos do Divino Mestre, só a verdade nos fará livres, só a bondade nos aproximará do Cristo Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento
subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.